Olá pessoal, boa tarde, meninos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Quero dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Mari. Na verdade, meu nome não é Mari, mas não vou contar essa historinha agora para vocês não, tá? Mas é Mari. E hoje a gente vai revisar um pouco o conteúdo sobre o modernismo. Eu penso que vocês já vinham estudando esse conteúdo, mas nós temos algumas atividades para fazer sobre esse conteúdo e eu achei que era bacana a gente dar uma revisada, uma pincelada aí sobre esse conteúdo. Tá bom? Vamos lá então. Se fosse era bom, né? Porque o negócio aqui eu acho que travou. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Daí, moçada. Isso. O modernismo, ele foi um movimento literário que começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna, né? E seu final é incerto. Por que seu final é incerto? Alguns estudiosos acreditam que ele acabou em 1960, outros em 1980 e outros acham que ele ainda não acabou, que ele ainda está presente aí, né, nos movimentos atuais, certo? Bom, então aqui tá, a gente já falou, né? Ele surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna, inspirado lá nas vanguardas europeias. Também acho que é um conteúdo que vocês já viram, né? Devem ter visto tanto em literatura quanto em artes, tá bom? O que representou essa Semana de Arte Moderna? Foi uma semana com várias apresentações, uma semana muito polêmica, uma semana que os artistas, a maioria deles foram vaiados e foi um desastre, na verdade, né? Só que essa semana ela foi importante porque a partir dela os artistas se sentiram mais seguros para introduzir um tipo de arte nova, certo? Então, olha só, representou uma ruptura com modelos artísticos convencionais, aqueles que eram considerados até então, pela maioria das pessoas que tinham acesso à arte, e claro, não eram todos. Então, tudo que tinha de arte aqui era trazido de fora, principalmente da Europa, que era um modelo de arte até então. E os artistas começaram a querer representar algo que fosse mais brasileiro, que mostrasse a nossa cara, né? Que a gente começasse a valorizar um pouco mais a nossa cultura, certo? Então, os artistas buscavam inovar e produzir algo mais original. Então, o país buscava sua independência cultural e se desligar daqueles modelos que eram impostos ali naquela época, tá bom? E aí, aqui, eu fiz um organograma aqui, um mapinha mental, né? Eu imaginei que ele fosse ficar maior um pouquinho, não ficou, mas vamos lá, acho que a gente vai conseguir ali. Como tudo na vida, gente, tudo tem suas fases, né? Não existe algo que começa do dia para a noite e termina do dia para a noite. O começo é sempre mais difícil, aí ali no meio já está tudo mais consolidado, e aí a terceira fase consolida aqui a primeira e a segunda e começa a ter uma tendência para novas mudanças. A vida é isso, ela é feita de mudanças, né? Então, a primeira fase, ela vai de 1922 a 1930. Ela é considerada a fase heróica. Por que a fase heróica, gente? Porque é o começo. O começo é tudo mais difícil, né? Então, aqui vem a fase da renovação estética e a quebra daqueles padrões de tudo que era considerado arte na época. E vale lembrar, nós estamos falando de literatura.
Mas isso não aconteceu só na literatura, aconteceu na pintura, na música e depois, posteriormente, na arquitetura, em outras manifestações artísticas. Tá? Mas aqui nós vamos falar sobre a literatura, que é nosso objeto aqui. Tá? Aí aqui, ó, os artistas passaram a defender uma literatura menos formal e defender que a arte adotasse temáticas do cotidiano, mais reais, mais de acordo com o momento, com a fase ali que eles estavam vivendo. Tá? Nessa fase aqui surgiram manifestos modernistas, que a poesia, o manifesto da poesia para o Brasil e o movimento antropofágico. Tá? Depois eu vou sondar com vocês se vocês já viram isso aqui. Se não, a gente vai voltar um pouquinho nesses movimentos aqui. Tá? Teve como principais representantes Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Certo? E essa revistinha aqui, ó, ela publicava mensalmente obras voltadas a essa nova maneira de fazer arte. Certo? Foi um veículo de comunicação muito importante na época, certo? Depois vem a segunda fase, Passou-se a euforia aqui da primeira fase e vem a segunda fase. A segunda fase, ela vai de 1930 a 1945. Aí aqui, ó, os princípios da primeira fase já estavam consolidados. Depois eu vou dar um jeito de fazer com que esse organograma aqui fique um pouco mais visível, tá? Depois eu mando para vocês. Então aqui, o Brasil vivia a era Vargas, né? E a República do Café com Leite, que é aquela fase que alternavam-se governantes, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E vivia-se ali a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, imagine só como que estava o Brasil e o mundo politicamente falando e socialmente falando. É claro que a literatura, quem ia escrever, ia falar sobre esse contexto que essas pessoas estavam vivendo, é igual hoje. Quem vai escrever alguma coisa hoje vai traduzir ali, vai influenciar ali o que a pessoa vive, certo? Então, olha só, as obras desse momento, ela mostrava os problemas políticos e sociais nessa fase, principalmente os problemas sociais vividos no Nordeste, certo? Aí, na prosa, tem aqui alguns autores que se destacaram, né? Graciliano Ramos, com a obra, né, mais que universal, Vidas Secas, Jorge Amado com Capitães de Areia e Raquel de Queiroz com a obra O 15, que até tem um exercício aí de vocês de um texto de Raquel de Queiroz, não é isso? E na poesia vem lá os tão conhecidos até hoje, né? Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, certo? Essa foi a segunda fase, segundo momento aqui do modernismo. Aí a terceira fase, ela vai de 1945 até 1980. Mas aí vai lembrar o que a gente falou lá no início, né? Tem estudioso que acha que terminou em 1980 e tem estudioso que considera que é uma fase que permanece ainda, suas influências até os dias atuais. E aí começa assim uma pluralidade, né, de modelos estéticas, de formas de escrever diferentes, ali vários modelos, várias estéticas são misturadas aí nessa fase, certo? O fim do Estado Novo, o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o início da Guerra Fria. Imagine só, gente. É um turbilhão, né, de mudanças na vida das pessoas, na vida das cidades, né, na vida do país. Aí aqui na poesia,
alguns poetas até tentaram trazer um pouquinho de volta aquele formalismo que existia na poesia. Mas aí veio João Cabral de Melo Neto e acabou com o estudo e isso acabou não dando muito certo, né? E aí vem aí as grandes obras, né? Muito atuais até então, né? Guimarães Rosa, né? Com a maneira poética de narrar o sertão, com a obra Grande Sertão de Veredas. Clarice Lispector, ela já tinha uma temática diferente, uma maneira diferente de escrever, ela abordava mais a subjetividade do ser, né? Sua obra mais importante é A Hora da Estrela. E João Cabral de Melo Neto aqui na poesia com a obra Morte e Vida Severina, certo? Aqui a gente fez um esquemazinho sobre as fases aqui do modernismo. Isso aqui é bom, pessoal, para a gente se situar, tá? É claro que nessa fase aqui tinha influência dessa e aqui tinha influência dessa. Não existe algo, principalmente falando em literatura, que começa hoje e amanhã já é outra coisa. Igual moda. Tem aí a moda agora, né, do tie-dye. Todo mundo vai usar tie-dye e vai deixar de usar as outras cores? Não vai. E daqui a pouco vem outra moda e ninguém vai passar a usar aquilo do dia para a noite e nem parar de usar do dia para a noite. Certinho? Isso aqui foi apenas uma tentativa da gente retomar o conteúdo, da gente se situar dentro desse conteúdo para facilitar a gente fazer as atividades que virão, tá bom? Beijo, até mais.